Itercrimes. Itercrimes é o caminho percorrido pelo crime, é o itinerário do crime. Para o professor Eugênio Raul Zaffaroni, o itercrimes é um conjunto de etapas que o agente percorre para a consumação do delito. O itercrimes adota a teoria objetiva formal, que trata do início da execução do tipo penal. Há uma outra teoria, que é a teoria subjetiva, que trataria da questão subjetiva do agente. É vetada no Código Penal e pela doutrina. Ok? Então, o itercrimes. Temos algumas etapas, algumas fases do itercrimes. O caminho percorrido pelo crime. São elas: a cogitação. A primeira é a cogitação. A cogitação é irrelevante penalmente. Só está na mente do agente. Posterior à cogitação, que temos que frisar e entrar um pouquinho mais no seu conceito, é a preparação. A preparação também é irrelevante para o Código Penal, mas há algumas divergências. Mas para a doutrina clássica, a preparação, salvo quando os atos preparatórios constituem crimes autônomos, ela não é punida. Mas para a doutrina moderna, os atos preparatórios não são punidos, pois quando se trata de um crime autônomo, não está sendo punido aquele fato por ser ato preparatório. Está sendo punido por se tratar de um núcleo de um outro tipo penal. Então seria os atos executórios de um outro tipo penal. Então não há o que se falar da punição dos atos preparatórios de tal delito, ok? Um exemplo é o artigo 289, é 289 do Código Penal, que é lá: você tem um computador para cometer o crime de moeda falsa. Então você vai no crime de petrechos para falsificação de moedas. Então não estaria punindo por se tratar do ato preparatório, mas sim porque você já praticou o núcleo do tipo, ok? Então vamos lá. Continuando o caminho do crime, vamos chegar na execução. Execução, inicia-se o tipo do verbo. Inicia-se o verbo do tipo penal. Iniciando o tipo do verbo, temos alguns institutos que podem segurar a consumação. Quando a consumação não ocorre por vontade alheia à vontade do agente, estamos falando da tentativa. A tentativa, sua natureza jurídica, é causa geral de diminuição da pena. Temos algumas espécies de tentativa, que é a tentativa branca, incruenta, imperfeita, que vou falar em outro vídeo específico da tentativa, que requer uma atenção especial. Há outros institutos. Quando o crime não se consuma por vontade do agente, se divide em dois institutos: a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. A desistência voluntária, embora elas tenham a mesma natureza jurídica, que é causa geral de atipicidade, elas são diferentes. A desistência voluntária é iniciados os atos executórios, o agente não continua fazendo do tipo penal e por isso o crime não se consuma. Arrependimento eficaz, após os disparos, um exemplo seria a tentativa de homicídio. Após o disparo, o agente por um ato, através de um ato posterior, consegue evitar a consumação do delito. Então, nessas duas situações, o agente vai responder pelos atos até então praticados. Temos o crime impossível, que é a absoluta impropriedade do meio utilizado, ou absoluta impropriedade do objeto, né, tutelado, ok?
Então, continuando no itinerário do crime, chegamos na execução, chegamos na consumação. A consumação, para chegar na consumação, se trataria dos crimes materiais, porque os crimes de mera conduta já se consumou com o simples início da execução. Para continuar no itinerário do crime para chegar à consumação, é necessário que o crime seja crime material, pois o crime formal também se consuma com a execução, assim como crime de mera conduta. Ok? E continuando o itinerário do crime, temos a consumação, que é feita todo o elemento do tipo verbal, do tipo do crime. Fez absolutamente todos os elementos do tipo penal. Terminou o crime, consumou. Essa é a teoria adotada pela doutrina majoritária. Mas há o que se falar em uma outra teoria, que seria o exaurimento também como uma parte do itinerário do crime. Não é adotado pela doutrina majoritária e nem pelo Código Penal brasileiro. Pois o exaurimento é um simples exaurimento. Estaria ligado à aplicação da pena. É como no crime de extorsão. Extorquiu, cometeu o crime. Recebeu a vantagem devida, um exaurimento, que vai estar ligado à aplicação da pena. Esse é o itinerário do crime. Em outros vídeos, vamos aprofundar em alguns institutos que estão dentro do itinerário do crime. Ok?